E deu. Nós começamos hoje o curso que tem como título o Tratado das Virtudes, que se propõe como uma continuação, de certo modo, do curso passado, que foi uma introdução a São Tomás de Aquino. Na verdade, só para a gente ter uma visão geral dos cursos das quartas-feiras, nós começamos com uma conferência mensual. Um título, uma vez por mês, e durante um ano nós tivemos conferências de títulos diversos. Você lembra os títulos, Milton? A primeira foi sobre exorcismo, a vida de Santo Agostinho, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Fátima, Crime e Castigo de Dostoiévski, sobre a escolástica teve uma, a formação da Idade Média, depois Santa Teresinha do Menino Jesus, essa eu não vi, Romeu e Julieta, Shakespeare. Foram títulos assim completamente franco atirador, dando tiro assim para todo lado, justamente para abrir um panorama de interesses. E depois nós começamos um curso semanal, uma vez por semana, uma aula. Fizemos um curso sobre Santa Teresa, as moradas de Santa Teresa. Depois o Padre Jean deu o curso sobre os dons do Espírito Santo. Depois nós tivemos Tolkien, o curso sobre Tolkien, o Senhor da Terra-média, dos Anéis, Shakespeare, o Apocalipse, mas tinha alguma coisa antes. acho que é isso. Faltou não? Acho que está faltando. Bom, mas... E o curso passado, nós vimos uma introdução a São Tomás de Aquino. Na verdade, nós fomos passando toda a Idade Média, a formação da Idade Média, a caída do Império Romano, a invasão dos bárbaros e esse movimento de transformação dos bárbaros sob a ação da Igreja, especialmente dos mosteiros, e a evolução do pensamento, os grandes pensadores que formam o pensamento medieval. Nós vimos a figura de São Bento, depois a obra de Boécio, Cassiodoro, a briga de Abelardo e São Bernardo, que alguns me acusaram de ter ficado do lado de Abelardo e atacado São Bernardo, do qual eu me defendo da acusação, Depois Santo Alberto Magno, Hugo de São Vítor, exatamente, Santo Alberto Magno, e entramos finalmente em São Tomás de Aquino e vimos a sua vida. Interrompemos o relato da sua vida com algumas discussões, mas o tempo não nos deu para nos deter, especialmente nas discussões que nós nos propunhamos. Então eu deixei as duas últimas partes do curso passado como introdução para este curso, que seria a autoridade de São Tomás de Aquino, que vai ser o primeiro ponto que nós vamos ver, e o passo seguinte, uma visão geral da obra. Qual é a obra de São Tomás, o que ele escreveu. Finalmente entramos no nosso tema, que é o Tratado das Virtudes. Vamos tentar ter uma visão geral da segunda pars, da Suma Teológica,
e entrar no tema específico das virtudes. Como vem, é um projeto grande, mas acho que a gente consegue. Vamos então começar esta aula com o tema da autoridade de São Tomás. Quando se fala da autoridade de um doutor da igreja, é preciso distinguir uma dupla autoridade. Estão muito próximas e muito unidas essas duas autoridades, mas é necessário distinguir. Uma coisa é a autoridade que nós podíamos chamar científica, o valor do que ele está dizendo, ou seja, a fineza do pensamento dele, a profundidade do pensamento deste doutor ou daquele, e a autoridade canônica, ou seja, que a igreja diz que o que ele está dizendo em seu nome. Eu posso ter um grande orador católico, certo? Mas ele fala como um orador católico. Outra coisa é um bispo ensinando, ele é doutor, um bispo da igreja, ele fala como é o que a gente chama a igreja docente. Certo que tem, não qualquer coisa que qualquer bispo diz é a igreja que está falando, especialmente hoje, raramente é a igreja que está falando no que a gente escuta hoje em dia. Mas isso é muito importante, essa distinção. Certamente a igreja vai dizer isso está certo, isso está errado, certo? E vai colocar a sua autoridade para apoiar o que é certo. Uma coisa é certa não porque a igreja diz que é certa, mas a igreja diz que é certa porque é certa. Não é uma coisa arbitrária, não é uma coisa que vem, mas é muito importante para um fiel, para um pensador, para um filósofo, para um teólogo, conseguir discernir claramente o que a igreja está dizendo. Certamente, nós podemos entrar numa discussão filosófica ou teológica, mas um dos elementos principais por parte dos teólogos é entender o que o magistério fala, as condições para distinguir que é a igreja que está falando, e está falando em nome do Nosso Senhor. Ora, o magistério é a regra próxima da nossa fé. Nós temos uma possibilidade de discernir o conteúdo da revelação por causa do magistério, por meio do magistério. Então é de primeiríssima importância entender qual é o grau de autoridade canônica de um doutor. Nós podemos entrar numa discussão e ver se isso que Santo Agostinho está dizendo, que aspecto está esse elemento filosófico usado por Santo Anselmo. A gente pode entrar em discussão. Eu estou discutindo a autoridade científica. A autoridade canônica, o modo com que se procede é outro. Nós queremos saber qual é o grau, qual é o peso que a igreja dá a esse autor, a este argumento, se a igreja toma como um todo, toma ele como uma pessoa, se ela afirma tudo o que aquele doutor ensinou, o que não é assim. São Tomás, ele mesmo, fazendo essa distinção, ele diz: a doutrina dos doutores católicos
recebe da igreja a sua autoridade, diz São Tomás. Portanto, é necessário ater-se, se diz, ater-se mais à autoridade da igreja do que a de Agostinho, Jerônimo ou qualquer outro doutor. É mais importante para um teólogo conseguir discernir o que o magistério está afirmando do que dizer Santo Agostinho disse isso. Certamente o meio, Santo Agostinho é um dos maiores doutores da igreja, certamente o pensamento dele é o pensamento da igreja, mas se há uma certa dúvida, eu preciso saber o que o magistério disse sobre esse ponto, se há uma disputa, se há uma desinteligência. Nós estamos aqui em São Tomás de Aquino considerando os dois aspectos nos pontos mais altos de autoridade dentro da igreja. Tanto a autoridade científica como a autoridade canônica, nenhum outro doutor da igreja tem uma autoridade como a de São Tomás, considerado nesses dois aspectos. Mas há um drama muito grande que a posição que São Tomás toma, especialmente frente à filosofia, produz uma reação violentíssima no mundo da teologia medieval. E é uma coisa profundamente, acho eu, satânica, a confusão dos espíritos nesse momento e a aparição de figuras que conseguem escurecer a situação no momento. Eu me refiro especialmente a Sigério de Brabante, que toma Aristóteles, que era o grande ponto atacado em São Tomás, é o uso da filosofia aristotélica. E São Tomás enfrenta a morte todos os seus inimigos, inclusive os bispos, o bispo de Paris. Ele enfrenta a morte para defender o uso da filosofia na teologia. Nós vemos numa das aulas a relação entre a fé e a razão e como a teologia é o raciocinar do dado revelado e que o modo humano de pensar não é possível olhar a revelação senão com inteligência, e a filosofia é o pensar de modo científico, de modo certo, de modo seguro. Portanto, pensar, fazer teologia, pensar a revelação, tirar da revelação as consequências, o que ela implica, é usar a filosofia. Uma má filosofia é um perigo enorme no uso, ao se aproximar do dado revelado. E São Tomás enfrenta todo o mundo agostiniano, toda a teologia tradicional no século XIII, que se apoiava em Santo Agostinho e que tinha uma filosofia confusa e principalmente platônica, ou neoplatônica, o que é mais confuso ainda, e dava margem a uma posição que hoje é muito fácil para nós, com o tempo, vendo no que terminou, perceber que eram sementes da filosofia subjetivista, idealista, que hoje é o grande mal que nos ataca. São Tomás percebe imediatamente, e diz, o pensamento, a vida da igreja está em jogo, e ele morre, podemos dizer, morre mártir, por amor da teologia. Ele se enfrenta, e a saúde dele acaba, nós vemos na vida dele, como ele se acaba nessa disputa principal, no segundo professorado dele de Paris.
Então nós vamos ver brevemente o processo de ataque a Santo Tomás hoje. E na aula que vem nós vamos ver o que os papas disseram de São Tomás, a progressiva explicitação do apoio do magistério à doutrina de São Tomás. Uma coisa muito curiosa é que mesmo os principais adversários de São Tomás, como o bispo Tempier, o franciscano Peckham, ou o outro franciscano inglês, como chamava? Como chamava? John Peckham era o arcebispo de Canterbury. Roberto Kilwardy. Foram os grandes inimigos de São Tomás, em que se lançaram a ódio, vendo nele uma ameaça de racionalismo. Todos eles reconheciam a santidade inegável de São Tomás. E enquanto São Tomás esteve vivo, os ataques contra ele não conseguiram ter muita força. A grande condenação feita pelo bispo Tempier em 1270, se não me equivoco, 1270, tem uma primeira grande condenação, em que há várias proposições de São Tomás nessa lista, mas São Tomás consegue enfrentar essa lista e mostrar que o que está condenado não é a doutrina dele. São Tomás consegue assim enfrentar essa primeira condenação. São Tomás morre em 75, acho que é isso. 1274 morre São Tomás, 7 de março. 1277, já morto São Tomás, ele é condenado explicitamente pelo bispo Tempier de Paris. E aqui é importante ver que ele é atacado principalmente pelos teólogos. E o ponto central é essa dificuldade da relação entre a teologia e a filosofia, entre a fé e a razão. É, de certo modo, o ponto central da obra de São Tomás. Os filósofos de todo o mundo não veem nenhuma dificuldade em São Tomás. Os teólogos, sim. Os teólogos conservadores, agostinianos, que veem nessa introdução do aristotelismo uma ameaça de racionalismo e de destruição do espírito contemplativo. E justamente Sigério de Brabante é exatamente isso, que é tudo que os teólogos agostinianos têm medo, Sigério de Brabante é, explicitamente. E eles identificam todo Aristóteles, todo o uso de Aristóteles com essa posição. E São Tomás entra nessa eles põem tudo dentro de uma sacola só. A Faculdade de Filosofia de Paris, quando São Tomás morre, faz um grande ato em honra de São Tomás e tem um elogio feito pelo decano da universidade: estrela da manhã, luz e esplendor do mundo, ou melhor, ou dito de outro modo, sol maior que preside o dia. Em verdade, não falta razão para dizer que o sol retirou todo o seu fulgor e sofreu
escuro e inesperado eclipse, quando faltou à igreja o raio de tanto esplendor. E ainda que não desconhecemos que o Criador da natureza nos concedeu por especial privilégio no tempo todo o mundo, no entanto, apoiando-nos nas autoridades dos antigos filósofos, parece que a natureza pôs a São Tomás esse sol, especialmente para iluminar todos os seus segredos. Santo Alberto Magno dizia no enterro de São Tomás: flor e honra do mundo, o homem mais sábio do seu tempo e até o fim do mundo, sem temor de ser superado por ninguém, cujos escritos brilham todos, sobre todos os outros, pela sua pureza e pela sua verdade. Mas aí nós nos vemos com a grande oposição dos teólogos. Santo Alberto Magno, enfrentando esses teólogos numa grande disputa, se enfurece e disse: blasfemam como brutos animais das coisas que eles ignoram. Só estão falando isso porque são uns ignorantes e não sabem do que estão falando, disse Santo Alberto. Vamos colocar aqui as datas. Em 274, 7 de março, morte de São Tomás. Nós tivemos em 1870 a primeira condenação, e com a morte de São Tomás ferve a Universidade de Paris. Todo o mundo intelectual se lança contra os aristotélicos. O Papa intervém. O Papa era João XXI, o famoso Pedro Hispano, e encarrega o bispo Tempier, que era o responsável pela Universidade de Paris, de averiguar a situação do que estava acontecendo e informar ao Papa. Prestem bem atenção nisso, porque o bispo Tempier, Monsenhor Tempier, não tinha autoridade. Ele era, certamente, o responsável pela Universidade de Paris e tinha autoridade para fazer isso. No entanto, o Papa interveio nessa disputa e toma a coisa em mãos e coloca o bispo como um informante seu. Também, em vez disso, reúne os teólogos, arma uma lista de proposições. Eu não lembro mais quantas proposições. Deixa eu ler aqui. Mas o que eu queria dizer é que ele não tinha o mandato para fazer isso. Ele condena, ele faz uma lista de proposições confusas, contraditórias, com assim, um atropelo de todo o direito, e condena explicitamente a São Tomás em 1277, justamente no 7 de março, de propósito. Nesse mesmo momento, como que articulados, o bispo de Oxford, também esse franciscano, condena outra lista de proposições e condena explicitamente a São Tomás. E John Peckham também. Nesse momento, os franciscanos se assustam e os franciscanos eram tradicionalmente agostinianos em teologia, e diante dessas condenações sucessivas e o uso da autoridade de Santo Agostinho para refutar Santo Tomás, a ordem franciscana
aderiu ao movimento contra Santo Tomás. Os dominicanos se acovardaram, deram um passo atrás, se esconderam. Tanto é assim, no enterro de Santo Tomás, não tinha ninguém da ordem dos dominicanos. Tinha o Frei Reginaldo, que era o seu Sancho Panza, e acho que Santo Alberto Magno, acho. E mais ninguém. Todos tinham medo de se involucrar com a figura de Santo Tomás. Sabiam que era um santo, sabiam que o que ele estava dizendo era certo, sabiam que ele tinha a posição exata, mas se armou uma tempestade gigantesca, uma tempestade de proporções mundiais, cósmicas, e o mundo católico se acovarda dizendo: parece que o certo é ir nessa direção. É uma situação muito confusa, muito confusa. A tal ponto que se diz que é possível perceber o pensamento de um escrito medieval, se ele é anterior ou posterior a esse período aqui. 1270, né? Vamos colocar aqui 1270 e 1277. Se é um escrito posterior, a gente já sabe que ele está influenciado gravemente por esse movimento, os escritos. É aqui onde o nominalismo toma força. A oposição a Santo Tomás ganha uma força enorme com essa condena. Deixa eu ler aqui com calma. A condenação de 1270 não tinha acalmado os ânimos dos filósofos, que continuavam agitando-se e exasperavam a suspicácia e hostilidade dos teólogos e conservadores. Chegado aos ouvidos do Papa João XXI, célebre Pedro Hispano, tal estado de coisa, este encarregou ao bispo Tempier de fazer uma investigação e dar-lhe conta do seu resultado. Mas o bispo, de caráter veemente e autoritário, não se limitou ao seu papel de informador, mas sim reuniu toda a faculdade de teologia de Paris e lhes propôs uma série de 219 proposições. Isso. Essa é a famosa condenação das 209 proposições. Atropelada e desordenadamente dispostas, como vitandas e condenáveis, e exigindo e forçando o voto dos professores da Universidade de Paris, meio com uma ameaça. Entre elas havia algumas de Santo Tomás, outras de Gil de Roma, outras de Roger Bacon, sendo a sua imensa maioria dos chamados averroístas. E para que mais claramente aparecesse a sua parcialidade contra o grande teólogo São Tomás de Aquino, esse decreto foi promulgado no dia 7 de março de 1277, terceiro aniversário da Santa Morte do nosso doutor. Isso é um atropelo de todo direito. Isso é uma barbaridade. A gente pode até defender. Era uma situação realmente confusa. E os agostinianos achavam que estavam salvando a cristandade desse movimento racionalista. E Sigério de Brabante, de fato, foi uma ameaça sem igual. Mas essa autoridade imediata do bispo de Paris, ele não conseguiu entender o que São Tomás propunha, e o que é terrível, a ordem não entendeu, e os discípulos de São Tomás de Aquino não entenderam. São Tomás luta sozinho contra esses dois lados, os agostinianos e os aristotélicos. Se chamou o aristotelismo radical.
mas não é nada radical, ele é errado. São Tomás é mais aristotélico que todos eles juntos. E ele se enfrenta aos dois, e é nessa grande luta que São Tomás se acaba. A saúde dele, a vida dele se extingue nessa grande luta. Outro ato parecido, de comum acordo, acontecia em Oxford pelo arcebispo de Canterbury, Robert Kilvard. Inimigo declarado da nova teologia, o qual condenou uma nova série de 30 proposições, várias delas eram tomistas, e concedeu 11 dias de indulgência para quem impugnasse essas doutrinas. Quem escrevesse alguma coisa contra eles ganhava uma indulgência. Imagina o bispo Tempier, vendo que o mundo intelectual o seguia, se dispôs a proceder outras censuras Ele quis fazer outra lista e uma condena explícita de São Tomás, mas nesse tempo o Papa tinha morrido, João XXI, e o colégio de cardeais mandou ele ficar quieto. Aqui a gente vê que ele atuou sem jurisdição suficiente, sem autoridade para fazer, e ele falou não em nome da igreja. Foi realmente um atropelo, mas ele conseguiu mover o mundo intelectual católico. Ele conseguiu empurrar o mundo intelectual católico na direção errada. E aqui a morte do Papa explica também um pouco a fraqueza do Papa diante da ação desse bispo. O Papa já estava próximo da morte. Ele morreu dia 20 de maio de 1277. Não tinha internet naquele tempo. As coisas levavam meses para serem conhecidas, para serem entendidas, e vinha alguém e dizia uma coisa enorme. O Papa normalmente dizia, vamos escutar direito, mandava alguém para saber se era realmente aquilo. Os franciscanos tomaram parte preponderante na oposição feita a São Tomás. Guilherme de la Mare publicou um livro, Correctorium Fratris Tobe, um livro de correção para o nosso irmão Tomás. Me dói até ler o título assim. Não, 1278, 1279. Aqui nesse livro, ele impugna ex professo, ele toma explicitamente 9 artigos dos seus comentários ao primeiro livro das sentenças, outros 9 das Quodlibetalis, outros das suas questões sobre o De Veritate. Nossa, o De Veritate foi atacado assim, violentissimamente. O De Anima, esse era um ponto assim, incandescente, era o problema da unidade da alma humana, defendido por São Tomás. Isso aqui, né? 4 questões sobre as virtudes e 76 da Suma Teológica, que ele toma ponto por ponto e diz, aqui o irmão Tomás se equivocou nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Essa obra foi aprovada e recomendada pelo capítulo geral dos franciscanos, que foi celebrado em Estrasburgo e que proibia aos seus religiosos possuir ou ler a Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Se proscreve imediatamente
a obra de São Tomás, e depois da morte de Kilvarvi, sucedeu John Peckham, que era outro que odiava São Tomás, e ele aumenta a força da censura do seu predecessor. Nós vamos deixar aqui um momento nem tudo foi oposição a São Tomás. Nós vamos tentar ver na aula que vem a tentativa dos papas de resistir a esse movimento e o movimento contrário. Tem uma aparição, deixa eu ver se eu encontro aqui. Teve uma aparição muito famosa a eu não sei se ele era geral da ordem dos dominicanos, um frade importante, esqueci o nome, eu consigo para a aula que vem, mas era uma figura importante na vida intelectual na ordem dominicana, e tem uma visão de Santo Agostinho. Santo Agostinho lhe aparece, ele diz: o único que entendeu o que eu expliquei foi o meu filho Tomás. E São Tomás aparece junto. É como Santo Agostinho dizendo: vocês querem deixar de dizer bobagem? Presta atenção. Nós vamos ver então na aula que vem a tentativa de resistência de alguns espíritos lúcidos da época e o grande esforço dos papas de fazer o movimento contrário. Mas o que eu queria dizer foi um pouco a conclusão que nós chegamos no curso passado, que se pode colocar nessa condenação de São Tomás o ponto de quebra da história da cristandade é a condenação do bispo Tempier. A gente pode colocar aqui os dois chifrinhos aqui da condenação, 1270, 1277. Aqui começa o processo de caída da cristandade. E o fruto envenenado que nós comemos hoje tem como uma das suas facetas principais o que se chama o liberalismo, que é justamente a independência da fé e da razão. Justamente a consequência desse processo de destruição são duas verdades que não se tocam. Uma coisa é a razão, outra coisa é a fé. São dois métodos diferentes, são duas... eu posso saber por fé uma coisa e saber por ciência o contrário e acreditar nas duas coisas. Nós estamos aqui nesse processo de destruição. Se nós formos procurar toda a linha da história do que a gente chama de revolução, parecem movimentos contraditórios, porque um vem para cá, outro vem para cá, pareceriam que estão indo em direções contrárias. A gente tem mil linhas de
pensamentos confusos. Pois é, mas todos vão... Se eu pegar um pêndulo e tirar ele do ponto de equilíbrio, ele vai para um lado, vai para o outro, eu podia dizer o que isso tem a ver com isso daqui. Ambos se afastam do centro. Ambos se afastam do repouso. A quantidade de doutrinas confusas que começam a aparecer no pensamento da história da Revolução tem como origem a perda do equilíbrio do pensamento católico na Idade Média, nesse momento. E a gente consegue perceber a unidade. E os papas foram percebendo gradativamente a gravidade do movimento da Revolução. Porque aqui era muito difícil de prever no que isso ia terminar. São Pio X aqui sabia exatamente o caminho inteiro, mas um Papa que estava aqui, puxa vida, de modo que a afirmação de Santo Tomás como o grande remédio para esse movimento de crise é uma afirmação progressiva, como não podia deixar de ser. E cada vez aumentando a gravidade, aumenta a veemência com que o magistério diz: não é possível enfrentar a caída da cristandade sem recuperar o pensamento católico, sem recuperar a verdadeira percepção do que as coisas são, a relação e o equilíbrio desses elementos aparentemente tão contraditórios que são o divino e o humano. Então, nós dizíamos, nós podemos e vamos tentar olhar no Tratado das Virtudes, entrar na própria doutrina de Santo Tomás. Mas antes disso, nós vamos ver o esforço do magistério para dizer que Santo Tomás tem a grande graça na igreja da teologia e que a teologia que ele faz explica e explicita exatamente o pensamento da igreja. E que quando Santo Tomás fala, é a igreja que está falando. E chega a tal ponto, nós vamos ver se amanhã eu estou me adiantando já, mas o magistério chega a tal ponto de afirmar que o princípio pelo qual se consegue entender os santos padres é São Tomás de Aquino. E se houver qualquer discrepância entre o que São Tomás de Aquino disse ou qualquer outro santo doutor da história da igreja, deve-se procurar pensar como diz São Tomás. Isso é fortíssimo, fortíssimo. Tem uma reunião, eu estou realmente me adiantando, mas tem uma reunião que São Pio X faz com todos os superiores das ordens religiosas para explicar o decreto das teses tomistas, das 24 teses. E no momento um dos superiores pergunta se podia ter uma interpretação, se era necessário, se Soares, se não sei o quê. São Pio X bate na mesa e diz: entendam bem, eu não quero nenhuma filosofia, nenhuma teologia na igreja que não seja São Tomás de Aquino. Fui claro. A evidência porque quanto mais grave a situação do doente, mais urgente o médico deve ser na aplicação do remédio. Bom, vamos deixar um pouquinho assim. Na aula que vem a gente retoma com a sequência dos papas e depois disso nós vamos ter uma visão geral sobre a obra de São Tomás. Perguntas, dúvidas, objeções. Então os esposos de Guilherme Dótila eram franciscanos também? Eram franciscanos, sim.
eles aparecem justamente como mais pobres franciscanos. Eles estavam apoiados no que estava sendo dito, olha, vão nessa direção. Eles foram. Os mesmos dominicanos, que tinham muito mais condições de enfrentar esse movimento, cederam também. Cederam também. Usted dijo que la oposición a Santo Tomás fue en parte por querer salvar a la cristiandad de un aparente racionalismo. Sim. No sé, ¿usted también era por esa intención o era más bien? A gente não... É complicado entrar no foro interno e nas intenções. A única coisa que eu quero sublinhar é que não foi uma atitude perversa. Foi um jogo do demônio, certamente. Foi um engano do demônio. E nós tínhamos santos. São Boaventura, por exemplo, estava numa posição que, de certo modo, ia contra São Tomás. E é um santo de primeira ordem. Não havia uma intenção perversa em muitos dos que se opunham. O Aristóteles aparece no mundo católico. Aristóteles se salvou por um movimento herético que se apoia nele, guarda os seus escritos no Oriente. Por meio dos árabes, ele é traduzido do grego ao persa, do persa ao árabe, e ele entra no mundo católico, na cristandade, uma terceira ou quarta mão, associado ao Islã, ao mundo islâmico, e associado com o paganismo. O mundo católico, no começo, os santos padres olharam a doutrina de Aristóteles e disseram: isso aqui parece muito com o pensamento pagão, de uma admiração pelo concreto, enquanto que Platão afirma as ideias, afirma o espiritual, parecia mais conforme com o Evangelho. Os santos padres têm um certo medo de Aristóteles, e essa volta toda, de repente, aparece diante da cristandade um autor com todo esse caminho confuso. É proibido a leitura de São Tomás, mas há no espírito medieval uma honestidade intelectual que nós desconhecemos hoje. Então eles dizem: não se pode proibir a verdade, vamos ver o que ele diz, é preciso escutar, vamos escutar e vamos... E São Tomás mesmo é um deles, o grande defensor de Aristóteles como um instrumento apto para a teologia foi Santo Alberto Magno. São Tomás consegue mandar fazer uma tradução direta do grego de Aristóteles, e ele se dedica a Aristóteles e consegue armar a filosofia aristotélica, unir com os princípios platônicos e conseguir um equilíbrio de pensamento filosófico que nunca existiu. Então, dito entre parênteses, a gente pode falar tranquilamente de uma filosofia tomista, que é muito mais aristotélica que o próprio Aristóteles, porque Aristóteles tem princípios e tira conclusões contraditórias com seus princípios algumas vezes. Ele dá alguns passos e não termina de dar uma conclusão. São Tomás entende o todo, corrige as arestas, tira as conclusões que Aristóteles não tirou e faz o acordo com Platão. Meu Deus do céu! E ele diz: esse é um instrumento necessário. E a humildade de São Tomás, ele se esconde dizendo que isso é Aristóteles.
Isso é Santo Tomás. É muito mais que Aristóteles. Mas ele se esconde atrás e diz, isso é Aristóteles, e é preciso, porque senão nós vamos começar o processo da revolução. A destruição da cristandade vai vir por essa fragilidade do pensamento, que eu estou vendo aqui na disputa em Paris. Mas uma figura tão controvertida como Aristóteles, e aparece Sigério de Brabante com todo um movimento absurdo, aparece como uma novidade terrível e perigosa, de fato. Foi como a figura de Abelardo apareceu 100 anos antes? Quanto tempo? Acho que 100 anos antes, em que ele diz, Abelardo diz, é preciso distinguir a autoridade de cada argumento. E aí já começaram a dizer, é contra as autoridades, é contra a revelação, é contra a afirmação do revelado. Não, dizia Abelardo, é preciso distinguir e afirmar qual é o peso de cada afirmação. Em filosofia não serve argumento de autoridade. Em filosofia você tem que me responder com um argumento. Não, racionalista. E ele era um pouquinho racionalista mesmo. Mas a argumentação dele era real, era verdadeira. Ele estava certo. Mas São Bernardo o enfrenta, vendo nele o grande perigo de colocar a revelação divina sob a razão. Dizer, sou eu que julgo e meço e decido sobre a revelação divina. Não. Eu raciocino a revelação divina com a filosofia, certo, mas a revelação é a revelação. A autoridade é divina. E era com esses olhos que os teólogos conservadores olhavam aos aristotélicos e São Tomás entre eles. Então é um momento realmente terrível, mas que é como que explode uma boiada e aí ninguém consegue mais segurar. E o esforço dos papas correndo atrás para todo lado, tocando berrante e não consegue parar o estouro da boiada. Mas, se quiser ter raiva do Tempier, pode ter, sim. Pode ter raiva, merece. Olha, uma pergunta. Não? Então, rezar uma parte aqui.